Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu sou Misael Nascimento, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E esse trabalho foi escrito em coautoria com a professora Fabielle Stockmann de Nardo, da Universidade Federal de Pernambuco. Inicialmente, gostaríamos de agradecer às professoras Cláudia Pfeiffer e Maria Teresa Celada pelo acolhimento neste simpósio. Como podemos observar, trataremos neste trabalho da identificação simbólica e movimentos de efeito de autoria, e isso mais especificamente na ordem da língua estrangeira, ou seja, no caso, o espanhol. Também, como podemos observar, a partir desse título, nele contém aí dois conceitos-chave, né? O de identificação simbólica e o de efeito autor. Então, vamos a eles. No lugar de entremeio ou de entrelínguas, a identificação simbólica do sujeito torna-se indispensável porque, por meio dela, dá-se a inscrição do sujeito numa ordem, no funcionamento de uma língua estrangeira, ou seja, o sujeito passa a se dizer a partir dela. Nela se identifica e encontra um lugar para se dizer, conforme Celada e Paia 2016. E o segundo conceito-chave, o de efeito autor, nos termos de Gallo 2001 e 2008, em um nível discursivo por excelência, o efeito autor se constitui a partir das circunstâncias de confronto de formações discursivas com nova dominante. As produções discursivas que serão postas aqui em análise são resultados da prática de produção de texto dos alunos intercambistas na Universidade de Buenos Aires. Selecionamos 5 sequências discursivas, como veremos mais adiante, divididas em 2 categorias no processo de análise. E para proceder essas análises, consideraremos que as produções discursivas desses sujeitos alunos estão inscritas no discurso acadêmico-pedagógico, atravessado pelo discurso literário, a partir do qual se pode observar as 2 posições sujeito, a posição sujeito-professor e a posição sujeito-aluno, e os diferentes modos de subjetivar-se. Vamos observar especificamente se nesse embate interlocutivo temos processos de desidentificação ou de contra-identificação, para que aí possamos designar como sendo um efeito de autoria ou um movimento de efeito de autoria nessas produções. Como antecipado anteriormente, teremos 5 sequências discursivas e que foram distribuídas em duas categorias de análise. Primeiro, que é o modo de dizer qualificativo valorativo, e a segunda, como veremos mais adiante, a designação aproveisador. Então, observamos nas sequências discursivas 1 e 2, como podemos observar aqui, no esmala ideia e na 2 já é suficiente, que o sujeito, para se subjetivar, e para se colocar como autor desse dizer, ele utiliza a estratégia do uso de um adjetivo qualificativo, e que vai imprimir aí um tom qualificativo justificativo para o seu dizer. E, ao fazer isso, ou seja, ao imprimir esse tom em suas formulações, o sujeito já evidencia o modo de subjetivar-se nessa língua estrangeira, e com ela passa a se identificar. Então, o uso desses adjetivos, desse tom qualificativo, valorativo, ele imprime ao sujeito uma estratégia, um modo de dizer, de convencimento dentro desse processo discursivo. E, observando aqui a sequência discursiva 2 e 3, que, apesar dessa estratégia de convencimento em suas formulações, o sujeito-aluno, ao tomar a palavra, ele vê a sua posição questionada, denegada, como mostrado na sequência discursiva 2 e 3, pelo sujeito-professor, que, desta maneira, evidencia uma outra posição sujeito nessa formação discursiva. Ou seja, a interdição, denegação das afirmações um navegador espanhol e falta de transparência com relação ao seu sentimento de pertenência nacional, constatam a afirmação segundo a qual a FD se constitui como esse espaço de convergência, de divergência, e por isso vai se tornar aí heterogênea e não idêntica a si mesma. E chamamos a atenção ainda para um fato que nos parece
muito importante é que esta denegação ela não deve ser vista apenas como critério de adequação e inadequação no uso desses termos, mas demonstrar que o que está em jogo são as memórias discursivas que constituem as línguas, né? As memórias de sentido que esta palavra guarda funcionam de modo diferente, de modo distinto, né, para os sujeitos neste processo de interlocução. E, passando à segunda categoria de análise, vamos aqui trabalhar com observar e analisar a designação aprovechadora, que vai aparecer no texto aí 3 vezes, já no início do texto, né, a partir da locução tirar proveito ou tirando proveito. Esse processo de designação, né, se constrói da seguinte maneira. Ao produzir seus gestos de interpretação, o sujeito-aluno coloca essa condição como sendo da ordem da dúvida, do questionamento, durante o início do seu texto, como podemos observar aí na SD4. E, ao finalizá-la, essa condição é trabalhada por ele como um fato, ou seja, o autor, Inca Garcilaso, é retratado como um aproveitador quando lhe é conveniente, conforme podemos observar aqui na SD5, sinalizando uma posição que se distancia, de certo modo, da posição defendida pelos autores da biografia crítica, como Garrido e Mazzotti. Ou seja, o primeiro vai designar Inca Garcilaso como sendo sujeito oscilante e o segundo como sujeito migrante. Em sua interpretação, o sujeito-aluno não se desidentifica com essas posições, mas promove um deslizamento desses sentidos e, por conseguinte, um distanciamento dessas posições. Fica visível dessa forma, né, que há uma identificação com o modo de dizer, mas uma contra-identificação com o dito, ou seja, há uma concordância por parte do sujeito-aluno com as formas de se fazer referência a Inca Garcilaso, dizendo que ele é Inca, mestiço, índio, migrante, oscilante. Mas há uma discordância quando se sugere que essa dualidade que o acompanha, o autor, se trata de uma encenação. Veja que o aluno ele diz que não é uma encenação. E, fixando o nosso olhar ainda sobre essa SD5, chama a atenção a estratégia utilizada pelo sujeito-aluno para reafirmar a sua posição. Ou seja, há uma concordância quanto às designações usadas para Inca Garcilaso, índio, mestiço, migrante, mas ela vem marcada por uma contraposição, ou seja, esses traços que caracterizam o autor são aceitáveis desde que sejam tomados como autênticos e não como fingimento. Há ainda também uma tomada de posição que pretende ser inquestionável sobre essa dualidade que perpassa o sentimento de pertencimento do autor, seria Inca ou ele seria espanhol, e que o sujeito-aluno ele se apressa para resolver, afirmando aí que Inca é verdadeiramente constituído por essas duas metades. Na passagem que ele diz que Garcilaso é verdadeiramente Inca, verdadeiramente espanhol, e ama com sinceridade e lealtad as duas metades suyas. E aí, ao modalizar essa afirmação com o uso do advérbio verdadeiramente, o aluno dessa posição assume o que está sendo formulado tem uma existência real, e não se trata simplesmente de um fato, né, dito ou fingido, revelando aí os conflitos e confrontos que constituem a produção de sentidos, por um lado, e, por outro, o discurso enquanto lugar de embate de posições opostas, pois, ao fazer uma afirmação, automaticamente nega-se uma outra. Então, o que brevemente discutimos aqui é observar que o modo como o aluno se subjetiva, a estratégia utilizada por esse sujeito-aluno, se dá por meio da designação, né, e também se dá por meio aí da valoração. E, muitas vezes, a forma como ele constrói provoca um embate dentro desse espaço discursivo do texto, né, com o seu par, que é aí com o seu leitor virtual, que seria o corretor, sujeito, professor. Bom, mais uma vez agradecemos pelo espaço e desejamos que nos encontremos e ampliemos esse debate. Bom dia.